para fazermos esse modelinho de capota, nós vamos precisar desses moldes aqui. E eu vou deixar as medidas dos moldes lá no nosso blog, tá? Para quem quiser tentar reproduzir em casa. E também vendemos os moldes já pronto, aí, enviado pelo correio, também em PDF, enviado por e-mail, tá? Pode chamar lá no nosso WhatsApp, que eu vou deixar o telefone aqui para vocês. E também na nossa loja online, vou deixar o link aqui da loja para vocês também, tá? Entrem lá, conheçam nossas peças, nossos produtos, a gente tem muitos projetos, tá? Então é isso, nós vamos ter aqui, ó, molde número 1, tá? Que é esse aqui, que vai ficar na frente da nossa capota, na parte mais superior e na frente da capota, tá? Esse molde aqui, então, ele diz aqui dobra do tecido, então nós vamos cortar assim, né? Nós vamos cortar dobrado, tá? E aí, abrindo, nós temos esse formato aqui. Nós vamos cortar. Aqui eu tô usando tricoline de algodão, tá? Vocês podem usar o tecido que vocês acharem melhor. Nós vamos cortar, então, uma vez no tecido de forro, uma vez no tecido principal e uma vez na manta. Essa manta aqui, gramatura 80 eu tô usando, tá? Gramatura é uma manta não resinada, gramatura 80. Então, esse aqui é o molde número 1. Depois nós temos aqui o molde número 2. Nós vamos fazer a mesma coisa. Dobra do tecido. Vamos cortar assim. E quando abrirmos, vamos ter esse formato, tá? Uma vez no tecido de forro, uma vez no tecido principal, uma vez na manta. Vamos ter também esses dois moldes aqui. No molde número 3, ele é uma tira de tecido, tá? Que nós vamos cortar também dobrada. Então, com o tecido dobrado também, tá? Eu vou cortar aqui. E aí, depois, quando abrir, nós temos essa tira nesse formato aqui. Esse aqui é o molde número 4. Também tem dobra do tecido, então nós vamos cortar dobradinho, tá? Quando abrirmos, teremos esse formato. Vamos precisar também, para fazer o babado, eu cortei aqui 12 centímetros de largura por 2,20 metros de comprimento, tá? Pra gente fazer o babadinho. E vamos precisar também de umas tirinhas para amarração. Nós vamos amarrar para fixar ela no bebê conforto. Vamos precisar, então, 4 vezes de 5 centímetros por 25, tá? 4 tirinhas assim. As tirinhas de amarração eu simplesmente dobrei no meio e passei a ferro com o direito para dentro, tá? O direito para dentro. Se tivesse estampa, a estampa estaria no lado de dentro. Aí as tirinhas de amarração, então, eu vou levar para a máquina e vou costurar em toda essa extensão aqui e vou fechar um dos lados, deixando o outro lado para a gente poder desvirar. Nós vamos começar aqui, então, pegando o tecido principal e a manta, tá? Eu posicionei a manta aqui no verso do tecido principal, passei a ferro para deixar bem estruturadinho, bem fixo aqui. Coloquei alfinetes, tá? A gente alfineta tudo. E vamos fazer um quilt. Eu vou fazer um quilt reto, que seriam costuras na horizontal e na vertical, tá? Nessas duas peças aqui, que são referentes ao tecido principal do molde 1 e do molde 2. Eu vou fazer esse quilt e mostro para vocês a continuação. Bom, gente, então já fiz aqui o quilt, tá? Resolvi fazer costura só na vertical, não fiz costura na horizontal, tá? Bom, então a gente vai começar aqui pelas faixinhas, tá? Eu vou pegar aqui as duas faixas referentes ao molde 3 e 4, tá? Aquelas faixas curvas. Então, eu vou dobrar a parte interna das duas faixas, ó. Elas são assim, elas têm esse sentido de curvatura, né? Então, no sentido da parte de dentro da curva, eu dobrei 1 centímetro para dentro. Ó, tá dobradinho ali 1 centímetro para dentro, tá? E essa faixa também, tá dobradinha aqui 1 centímetro para dentro. Em toda a extensão. E vou dobrar também as duas extremidades de cada faixa, ó, dobrei um pedacinho para dentro. Aqui nas extremidades das faixas, nós vamos costurar um velcro, tá? Então, aqui, ó, no molde número 1 e nas faixas, vocês vão ter indicação qual lado que se coloca o velcro. Então, aqui é a dobra do tecido, né?
onde está escrito dobra do tecido, aqui é a extremidade da faixa, e aí que diz velcro. E aqui no molde número 1 também. E vou costurar esse pedacinho de velcro aqui, nas 4 extremidades das faixas, tanto da faixa 3 quanto na faixa 4, em todas as extremidades aqui, eu vou costurar esse velcro, tá? O tecido de forro do molde número 1, eu vou costurar também. Lado fêmea do velcro, então aqui tem a indicação do local onde a gente vai costurar o velcro, ó. Aqui assim, tá? Então, a gente vai posicionar aqui e vamos costurar os velcros nessa extremidade, tá? Aqui vai ficar a fêmea, aqui na faixa vai ficar o macho, pra gente poder depois fechar. Eu vou fazer e mostro direitinho pra vocês como que fica. Bom, gente, então eu peguei aqui o tecido de forro que vai ficar na parte interna da nossa capota, tá? Peguei aqui o lado direito do tecido de forro, posicionei aqui o molde número 1. E aí aqui no molde tem a indicação onde a gente vai colocar os velcros. Eu posicionei os velcros aqui e costurei, e do outro lado tem que fazer a mesma coisa, tá? Ó, desse lado também tem. Depois eu coloquei na extremidade das faixas referentes ao molde 3 e 4, também coloquei aqui o velcro nas extremidades, tá? Então aqui vai ficar a fêmea e aqui vai ficar o macho, porque depois a gente vai ter que colar um velcro no outro. Coloquei nas 2 faixas. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. As nossas faixas, elas estão dobradinhas, né? Na parte de dentro, aproximadamente 1 centímetro. Tem uma dobrinha ali que eu fiz. Então eu vou procurar aqui o meio do molde, o meio da faixa, posicionar aqui e alfinetar. Dessa forma, tá? E aí vou vir alfinetando, ó. A parte dobradinha da faixa, que eu dobrei 1 centímetro e passei a ferro, é as partes internas, tá? Pra gente poder fazer o acabamento, aqui e aqui. Esse lado aqui, que tá pra cima, é o lado direito da faixa, esse lado aqui é o lado direito do tecido de forro, tá? Então, se tivesse estampa, a estampa estaria aqui na faixa, voltada pra cima, aqui também voltada pra cima, tá? Colocado então as 2 faixas aqui, o tecidinho de forro referente ao molde número 1, nós vamos passar uma costura fixando essa faixa no tecido. Então nós vamos passar uma costura iniciando aqui, onde pega o velcro, tá? Bem no iniciozinho aqui da nossa faixa, e vou vir costurando até o outro lado. E essa faixa aqui também, eu vou costurar daqui, vou vir costurando até a outra extremidade, tá? Vou prender essas 2 faixas aqui nesse tecido e mostro pra vocês. Bom, então aqui estão as 2 faixas costuradas, tá? No tecido de forro do molde número 1. Agora, nós vamos colocar o babado aqui no tecido principal com a manta. Aqui eu tenho o tecido principal do molde número 1 com a manta já, né, com o quilt que a gente fez. Então agora eu vou pegar a minha faixa, que eu vou fazer o babado. Vou pegar aqui essa parte mais curva, com a curva mais acentuada, que é a parte da frente da capota, tá? Vou posicionar aqui a minha faixa com a dobra pra dentro e a parte aberta pra fora. Vou posicionar aqui. E aí eu vou dobrando assim, vou fazendo umas preguinhas e vou costurando. Vou fazendo preguinha e vou costurando. Eu vou fazer isso na máquina ali de costura, e conforme eu for costurando, eu vou mostrando pra vocês, tá? Bom, gente, coloquei então aqui o babado, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte, agora a gente vai unir as partes, tá? Direito com direito, bem certinho, a gente acerta assim.
Vamos alfinetar e vamos passar uma costura aqui unindo os dois lados direito da nossa capota. Nós vamos fazer a mesma coisa com o tecido de forro, tá? Vamos pegar aqui o molde número 1, que é aquele que nós colocamos as tiras frente para cima, e o molde número 2 frente para baixo. Vamos colocar frente com frente o tecido de forro, tá? E vamos costurar nessa parte menos curva aqui do molde, tá? Vamos posicionar aqui bem certinho, alfinetar, e vamos passar uma costurinha aqui, unindo o forro também. Então, vamos fazer isso no tecido principal e no tecido de forro. Bom, gente, então, essa aqui ficou a parte do lado externo, né? O tecido principal da nossa capota, ela ficou assim, depois que eu uni as duas partes, tá? Ó, ela vai ficar meio aboloadinha assim. E eu fiz a mesma coisa com o tecido de forro. Tá? Aqui é o lado direito, né? Onde estão as faixinhas, para depois a gente conseguir colocar a estrutura ali, que vai dar estrutura na nossa capota. Agora, nós vamos colocar aqui também, nessas extremidades aqui, antes de a gente fechar, nós vamos colocar as faixinhas, aquelas de amarração, tá? Então, nós vamos pegar aqui aquelas faixinhas de 25 por 5, que nós dobramos ao meio, né? Na parte direita ficou pra dentro. Costuramos, ó, aqui numa das extremidades e toda a lateral. E agora a gente vai desvirar todas elas. Bom, gente, então eu desvirei as faixinhas, ó. Tá? Passei a ferro. E elas ficaram dessa forma. Aqui tem um acabamento de um lado, do outro lado não tem, tá? Que foi pra onde eu desvirei. Agora nós vamos montar colocando as faixinhas aqui. Aqui no molde número 1 também tem a indicação de onde vai as faixinhas, tá? Ó, são essas duas extremidades aqui. Então, nós vamos colocar assim, ó, com a parte direita pra dentro, a parte que tem o acabamento pra dentro. Vamos posicionar as duas faixinhas aqui e do outro lado também. Com as faixinhas colocadas, agora nós vamos pegar o tecido de forro e vamos posicionar frente com frente. Vamos posicionar frente do tecido principal, frente do tecido de forro, dessa forma assim. E vamos prender com os prendedores ou com o alfinete. Aqui tenta colocar costura com costura, aí vai ficar bem certinho. E agora nós vamos fazer uma costura em toda a circunferência, só que dessa vez nós vamos deixar um pedacinho aqui, ó, pra gente desvirar. Eu não gosto de deixar aqui onde tem o babado, tá? Porque eu acho que aqui depois o acabamento fica bem na frente, né? Então, para o acabamento aqui ficar bonito, vamos deixar essa aberturinha aqui na parte de trás, tá? Vamos fazer então toda a circunferência e aí deixar um pedacinho pra gente desvirar e eu mostro pra vocês como ficou. Bom, gente, então ficou assim. Fiz aqui a costura em toda a circunferência. Deixei o pedacinho aqui pra gente desvirar. Vamos desvirar agora. Ficou assim, dessa forma. Agora, eu vou passar uma costura de pesponto, tá? Aqui, seria uma costura de pezinho de máquina para fazer o acabamento em toda a volta. E vou passar também uma costurinha aqui, ó, tá? Bem no centro aqui, bem no meio, onde tem a junção da frente, do tecido da frente com o tecido de trás. Em cima dessa costura aqui, eu vou passar uma costura assim, só pra gente firmar o tecido de forro no tecido principal, pra ele não ficar
solto assim, tá? Vamos passar uma costura aqui. Aqui na parte de trás, onde nós usamos para desvirar, a gente também vai fechar, tá? Vamos colocar assim pra dentro. E aí a gente pode fechar com pontinhos invisíveis, ou a gente passa a máquina aqui bem na beiradinha, como vocês acharem melhor. Bom, então eu fiz aqui o pesponto todo, lembrando que aqui na parte da frente o pesponto tem que ser mais largo, porque ele não pode fechar aqui a passagem de onde nós vamos colocar a estrutura, tá? Então tem que ser aqui na beiradinha da faixa que a gente já tinha colocado antes, tá? Então a costura aqui ela vai ficar um pouco mais larga, ela vai ter aqui uns 2 centímetros, tá? Essa costura do pesponto aqui. Fiz uma costurinha aqui no meio também, na beiradinha aqui da faixa para unir, né? Um tecido, o tecido de forro com o tecido principal. E aqui na parte de trás também fiz uma costurinha aqui para fazer um acabamento. Agora eu vou usar essa parte aqui, nessa parte aqui de trás, a costura que eu fiz de acabamento aqui pra gente colocar um pedaço de elástico, tá? Aqui, ó, no molde número 2, diz aqui elástico, tá? Então diz da onde nós temos que colocar o elástico. Então a gente vai pegar, vai posicionar ele aqui e vamos colocar o elástico. A partir daqui até aqui, tá? Então nós vamos colocar elástico nessa extensão toda, passando aqui por dentro dessa costurinha que a gente fez de acabamento. Eu faço assim, ó, eu venho aqui, onde eu quero que o elástico comece e descosturo um pouquinho aqui na junção do tecido de forro com o tecido principal. Vou descosturar só 2, 3 pontinhos para mim conseguir passar o elástico. Agora eu vou entrar com o elástico aqui e vou sair aqui. E aí vou fazer uma costura prendendo ele aqui e aqui nessa beiradinha também. Eu vou colocar aqui 30 centímetros de elástico. Vou usar aqui uma agulha grande que eu tenho, mas vocês podem usar um grampo de cabelo, pode ser uma joaninha, o que vocês tiverem aí em casa para passar o elástico, tá? Vai ficar assim, então saiu a pontinha aqui, agora eu vou ali costurar, fazer um pontinho só aqui na máquina para prender esse elástico aqui e do outro lado também. Só fazer um pontinho, pode ser a mão também se vocês quiserem, tá? Só para prender o elástico aqui nessa partezinha. E a nossa capa então ficou assim, com o elástico na parte de trás, o babadinho na parte da frente, as tirinhas de amarração aqui nas laterais, tá? Agora nós vamos colocar a estrutura na parte de dentro e vamos colocar no bebê conforto. Bom, gente, eu tô usando então barbatanas para dar a estrutura, tá? Esse tipo de barbatana a gente encontra, eu compro pela internet, mas vocês podem comprar em loja de armarinho também, eles vendem as barbatanas, tá? Então, eu coloquei já uma aqui na parte do centro. Vou colocar essa daqui na parte de fora, a gente vai abrir aqui o velcro que a gente colocou, né? Vai colocar a barbatana lá dentro. E aí a gente fecha o velcro para que a barbatana fique presinha lá dentro, ó. Tá? Agora ela não sai. E vamos colocar então no bebê conforto.